Você já ouviu falar da história mais perturbadora da Bíblia? Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios do Antigo Testamento, Juízes 19. Uma narrativa cheia de violência, injustiça e caos, que não só revela a crise moral de uma sociedade antiga, mas também nos convida a refletir sobre temas que ainda ecoam na atualidade. Nesta jornada, vamos desvendar os contextos históricos e culturais por trás dessa história e explorar como ela continua relevante em discussões sobre moralidade, poder e violência. Fique conosco, pois você não vai querer perder a análise que mudará a forma como você enxerga essa passagem bíblica. Para entender Juízes 19, é essencial contextualizar o período dos juízes. Esta era uma época marcada por instabilidade e desordem. Israel não tinha um governo central, e a frase que melhor define o período é: "A daquele tempo, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos." O caos social e político criava um ambiente onde leis e valores eram constantemente ignorados. A sociedade era patriarcal, e as mulheres ocupavam posições vulneráveis. Sua segurança dependia diretamente dos homens com quem estavam associadas. O conceito de honra masculina era central, e frequentemente sobrepunha-se ao valor individual de qualquer pessoa, especialmente das mulheres. Quando olhamos para Juízes 19, percebemos que essas dinâmicas sociais e culturais influenciam profundamente os acontecimentos narrados. A história começa com um levita que decide ir atrás de sua concubina, que havia fugido para a casa de seu pai. Após ser recebido pelo sogro e passar alguns dias lá, ele resolve partir com a concubina e um servo. Durante a viagem, ao anoitecer, eles chegam à cidade de Gibeá, na terra de Benjamim, mas enfrentam um problema. Ninguém lhes oferece hospitalidade. Finalmente, um homem idoso os acolhe em sua casa. Porém, a paz da noite é brutalmente interrompida quando homens da cidade cercam a casa, exigindo que o levita seja entregue para que possam abusar dele. Em uma decisão trágica e perturbadora, o idoso e o levita oferecem a concubina em seu lugar. Ela é violentada durante toda a noite e deixada à porta ao amanhecer. O levita a encontra e, ao perceber que está morta, corta seu corpo em 12 partes e as envia às tribos de Israel como um chamado à ação. O que essa narrativa chocante nos revela sobre a sociedade da época? Primeiro, precisamos entender que a violência descrita em Juízes 19 não era apenas um ato individual, mas uma expressão das dinâmicas de poder e opressão. A ausência de um sistema jurídico centralizado significava que a justiça muitas vezes era substituída por vingança ou demonstrações de força. Além disso, a posição das mulheres nessa sociedade era extremamente precária. Elas eram vistas como propriedade ou moeda de troca em negociações de honra e poder. A concubina em Juízes 19 não é tratada como um ser humano com direitos, mas como um objeto descartável, cuja violência sofrida serve para incitar a indignação masculina. A história também apresenta uma moralidade questionável. Não há heróis em Juízes 19. O levita, que deveria ser um protetor, toma decisões que colocam sua concubina em perigo. O idoso anfitrião, embora inicialmente hospitaleiro, é cúmplice ao sugerir a entrega da mulher. E os homens de Gibeá, claro, representam o ápice da depravação. Essa ausência de figuras morais destaca uma sociedade em crise, onde os valores estão completamente corrompidos. Esse é um retrato poderoso, mas perturbador, de como uma sociedade pode se desintegrar quando a empatia e a justiça são substituídas por egoísmo e brutalidade. Agora, você pode estar se perguntando: por que essa história ainda é relevante hoje? A resposta está em como ela reflete questões que ainda enfrentamos, como a violência de gênero e o abuso de poder. Em muitos aspectos, a vulnerabilidade das mulheres em Juízes 19 encontra paralelos na sociedade moderna. A objetificação, o silenciamento e a violência sistêmica ainda são realidades para muitas mulheres ao redor do mundo. Além disso, a narrativa nos força a confrontar como lidamos com a justiça. Será que muitas vezes buscamos vingança em vez de restaurar a dignidade humana? Juízes 19
nos convida a refletir sobre nossas próprias sociedades e a questionar o que estamos fazendo para evitar os erros do passado. Apesar da natureza sombria dessa história, há lições que podemos extrair. Ela nos lembra da importância de construir sistemas que protejam os mais vulneráveis e promovam a dignidade humana. Também nos desafia a examinar nossas próprias ações e motivações, perguntando: estamos vivendo de maneira que promova a justiça e a compaixão? Ao olhar para o passado, podemos encontrar inspiração para trabalhar por um futuro onde histórias, como a de Juízes 19, não sejam mais possíveis. Ao encerrar, quero reforçar os principais pontos discutidos. Juízes 19 não é apenas uma narrativa chocante de violência. É um retrato profundo de uma sociedade em crise moral. Ela nos ensina sobre a fragilidade da justiça quando os valores estão corrompidos e nos lembra que as lutas por dignidade e igualdade continuam relevantes. E agora, deixo uma pergunta para você refletir. O que podemos fazer para construir uma sociedade mais justa e humana? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises profundas como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.